Pejotização. Você sabe o que é isso? Você sabe o impacto que a pejotização causa para toda a sociedade? Eu sou o Dr. Weldrin Silva, advogado, autor, atuante na área trabalhista, e hoje eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre esse assunto, que é a pejotização. Mas para falarmos da atual relação de trabalho, precisamos falar do passado, precisamos falar de história. A Revolução Industrial foi um marco com que os trabalhadores entenderam que não poderiam se submeter a jornadas exaustivas de até 16 horas por dia, salários irrisórios, situação precária e degradante, e que, assim, entendendo a situação, se uniram e lutaram por melhores condições para que a situação viesse a ser completamente diferente daquilo que eles estavam vivendo. Os funcionários começaram a ter sua mão de obra muito explorada. Alguns chegavam a ter que trabalhar até 18 horas por dia. Diante desse cenário de injustiças, os trabalhadores eles se uniram, reuniram-se e lutaram por melhores condições de trabalho. Chegamos no Brasil, na era Vargas, aonde a CLT foi criada. Brasil, início do século XX. Escravos libertos, entrada de imigrantes no país e a industrialização que começava a dar os primeiros passos. Com as empresas e indústrias nos grandes centros urbanos, a jornada de trabalho de até 16 horas diárias e a exploração da força de trabalho, inclusive de mulheres e crianças. Com a Primeira Guerra Mundial, desemprego, baixos salários e muitas manifestações. Em 1919, 64 greves na Grande São Paulo e 14 só no interior do estado. O que eles conseguiam realmente, apesar das pressões, apesar das greves, era muito pouco. O Estado ainda não estava intervindo, dependia de um acordo entre empregadores e empregados. Depois de comandar a revolução que derrubou o governo de Washington Luiz, Getúlio Vargas tomou o poder. No dia 26 de novembro de 1930, foi criado o Ministério do Trabalho. Em 1943, Getúlio Vargas criou o conjunto de leis que mudaria a realidade vivida pelos trabalhadores brasileiros, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Uma comissão com juristas e técnicos do Ministério do Trabalho foi formada para elaborar a CLT. Foram instituídos direitos trabalhistas como a carteira de trabalho com registro profissional, jornada semanal de 48 horas e férias remuneradas. A consolidação das leis do trabalho. Com a criação da CLT, surgiram direitos indispensáveis para o trabalhador, direitos estes que são necessários para que haja dignidade humana na vida de todos aqueles que dependem do seu suor, do seu trabalho para a sua sobrevivência. A CLT trouxe dignidade ao trabalhador. Trouxe o fundo de garantia por tempo de serviço, as férias remuneradas, o 13º salário, entre outros direitos que trazem não só dignidade, mas proteção para o trabalhador. Um amparo maior para aquela parte frágil dentro da relação laboral. Mas hoje em dia, todo este avanço que nós tivemos, com a criação da CLT, com a luta de direitos, com a mobilização dos trabalhadores, está completamente ameaçado. Com o avanço dessa questão chamada pejotização, onde o trabalhador ele é impelido a abrir um MEI, que é um microempreendedor individual, e passa a ter uma relação com o seu patrão de empresa para empresa. Essa é a realidade. Mesmo cumprindo jornada, mesmo tendo uma atividade onerosa, pessoal e habitual, que são todas as características do empregado, ele passa a ser uma empresa e ter o risco do negócio. E ele, sendo demitido nessas condições, não recebe férias, 10º, fundo de garantia, ou seja, não tem direito a nada. A pejotização é algo grave, é um retrocesso e é algo que prejudica completamente o trabalhador, que é a parte frágil dentro das relações de trabalho. Mas não é só o trabalhador que perde. Não é só o trabalhador que é prejudicado por conta da pejotização. Vai muito além de apenas prejudicar e enfraquecer a parte que já é frágil dentro da relação de trabalho. A pejotização, ela é completamente prejudicial a uma cadeia de situações, como a previdência social,
Aquela pessoa que hoje recebe aposentadoria. Esse dinheiro vem justamente dos contribuintes que todos os meses tem lá no seu contra-cheque um desconto chamado INSS Previdência Social. Uma vez esse trabalhador sendo pejotizado, não existe mais essa contribuição. Ou seja, consequentemente, o INSS entra em colapso e acaba-se as aposentadorias. Acaba-se também aquele auxílio acidente, aquele auxílio doença para aquela pessoa que está, por conta da sua saúde, impossibilitada de exercer as suas funções laborais. O colapso é muito grande e o problema é muito grande para não só o trabalhador, e sim toda a sociedade. E eu quero falar até mesmo a questão do fundo de garantia por tempo de serviço. Sabe aquele loteamento vazio, onde o governo ia construir o Minha Casa Minha Vida, casa para aquelas pessoas de baixa renda? Também não vai acontecer, porque não tendo fundo de garantia por tempo de serviço, não existe recursos para que haja essas questões sociais. A pejotização é prejudicial em todos os sentidos. Ela destrói não só o trabalhador, mas ela destrói a igualdade social, ela prejudica o país como um todo. E quando eu falo de país como um todo, eu estou me referindo a mais de 90%, de 95% das pessoas que trabalham com a sua carteira assinada. Isso aqui tem valor, isso aqui é proteção, isso aqui é dignidade para o trabalhador. Isso aqui não existindo, você fica desprotegido. E essa cadeia de situações que eu acabei de explicar para você, ela acontece e prejudica toda a sociedade. Por isso é hora, trabalhador, de você entender, de você questionar e de você não aceitar a pejotização, não aceitar ser um trabalhador e não ter direitos, porque a pejotização é justamente isso. Você continua sendo um trabalhador, mas você não tem direitos. Eu sou o Dr. Weldrey Silva, esse é o nosso canal aqui no YouTube, A Voz do Trabalhador, porque aqui o trabalhador tem voz. Aqui, as pessoas que fazem o país acontecer têm voz. Então acompanhe os vídeos, compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que precisam saber. Faça esse vídeo chegar ao maior número de pessoas, porque assim os trabalhadores conscientes, ninguém pode ditar o que ele pode ou não pode fazer. Não é um político A ou B, porque aqui não falamos de política, falamos de direito e direito do trabalhador. Então entenda uma coisa, você tem força, trabalhador. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, fique por dentro dos seus direitos e não deixe ninguém passar você para trás, tá bom? Compartilhe esse vídeo e eu aguardo você aqui no canal para os próximos vídeos que nós vamos estar aqui de fato falando e dando voz aos trabalhadores.